Queridas irmãs, mais uma vez reunidos, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um sentimento que nós precisamos demais a começar a transmutar dentro de cada um de nós. Logicamente que no grau evolutivo que nós nos encontramos como crianças espirituais, nós temos muito que modificar dentro de nós. Mas se nós tivéssemos que escolher qual é o pior sentimento que nós temos e que necessita cada vez mais ficarmos atentos a ele, buscar transmutá-lo, modificá-lo, sem sombra de dúvida, é o orgulho. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec pergunta para os espíritos qual a pior chaga da humanidade. E eles respondem: o orgulho, eis a fonte de todos os males. Talvez se perguntasse para cada um de nós qual seria a pior chaga da humanidade, talvez nós escolheríamos a falta de caridade, a falta de amor com o próximo, a falta de perdão, de compaixão. Mas por que será que eles colocam o orgulho? Porque, irmãos, o orgulho é a mãe e o pai de tantas outras filhas que dificultam a nossa vivência no bem, vivência em paz como humanidade. Porque andando de braços dados com orgulho, está sua filha, o egoísmo, sua filha, a intolerância. O orgulho é dito como chaga da humanidade porque ele atrasa o desenvolvimento de qualidades como o perdão, caridade, o altruísmo. Meus amigos, se nós pegarmos guerras existem por quê? Pelo orgulho de alguns. Pelo orgulho de alguns. Ligados a interesses que se misturam com o fruto desse orgulho, com a intolerância a outra nação, com interesses políticos, econômicos. Mas no fundo, é o orgulho que aduba tudo isso. O orgulho, o egoísmo, a intolerância são ingredientes essenciais para que nós não conseguimos avançar quanto nós gostaríamos, para transmutar em nós esses sentimentos que ainda nos acorrentam, que não deixa a gente progredir, não deixa a gente buscar a nossa felicidade, a nossa paz verdadeira. E o orgulho, irmãos, é justamente o contrário a um outro sentimento que quanto mais nós diminuímos esse orgulho, mais esse outro sentimento ele cresce, que é o sentimento da humildade. Da humildade. E o que nós pretendemos nessa exposição, ao apresentar as faces do orgulho, porque eu vou apresentar algumas pistas para que nós possamos nos autoavaliar, analisar o quanto de orgulhosos ainda nós somos e que nós precisamos também ficar atentos a esse sentimento. Talvez nós não nos achamos orgulhosos, mas nós refletimos tantas consequências desse orgulho sem saber que a fonte é esse orgulho. Muitas vezes até nas palavras que não se expressam de uma maneira completa daquilo que nós tentamos passar, muitas vezes nós confundimos o orgulho como sendo
contrário à simplicidade. Nós podemos encontrar pessoas que são simples e que são extremamente orgulhosas. Nós vamos achar que pessoa orgulhosa é aquela pessoa que não cumprimenta os outros, nariz em pé, mas existe uma nuance muito grande que reflete o nosso orgulho. E o que nós vamos fazer, não entenda como sendo uma crítica, mas é um momento muito importante de, para nós, olharmos nesse espelho, que é o que esse mundo de regeneração nos convida a trabalhar a nós mesmos. E essas faces do orgulho que nós vamos refletir, coloco para mim, porque sou muito orgulhoso ainda. Somos como humanidade no grau evolutivo que nós estamos. Somos. Só que é necessário perceber que existe esse problema em mim, senão não tenho como combatê-lo. Se uma pessoa está com um machucado nas costas, esse machucado não dói, um berne formando um buraco, ele não percebe, como é que ele tem condição de tratar esse machucado? E nessa reflexão que eu trouxe, eu vou te apresentar 10 faces do orgulho, para que nós possamos nos compreender, nos analisar. E logicamente que não existem somente 10 faces de orgulho, existem milhares de faces desse orgulho. Mas é um começo. Eu te faço um convite, que à medida que eu for relatando essas 10 faces, se você sentir que essa face você já trabalhou, não pesa muito, você vai abaixar um dos teus dedinhos. Vai ficar com os 10 dedinhos abertos. E à medida que eu vou passando face por face, se você acha que essa face não pesa tanto no seu íntimo, abaixa um dedinho. É sinal que essa face você já está trabalhando. Se alguma outra você perceber, puxa, isso ainda não percebia, mantenha esse dedo aberto, para que a gente possa, de uma maneira quantitativa, observar se somos ou não ainda muito orgulhosos. Então vem comigo, amigos. Primeira face do orgulho é a própria definição de orgulho. Orgulho, a definição, é o conceito muito elevado que alguém faz de si mesmo. Um amor próprio exagerado. Me coloco como sendo melhor que as outras pessoas? Me coloco no centro do universo? O mundo tem que girar ao redor das minhas ideias, dos meus pensamentos? Se sim, mantenha o dedinho aberto. Se não, feche esse dedo. Segunda face do orgulho. Penso que tenho mais qualidades do que imperfeições? Consigo observar os defeitos mais nas outras pessoas do que em mim mesmo? Penso que sou muito melhor do que as outras pessoas? Fica analisando defeitos, nossa, como aquela pessoa bebe, fuma, aquela pessoa usa drogas, aquele marido infiel, só pensa em dinheiro. Me sinto superior ao ser elogiado? Me coloco num patamar acima dos outros? Se sim, mantenha o dedo aberto. Se não, feche o dedinho. Terceiro, acho que não preciso de ninguém para viver ou me ajudar? Sou autossuficiente? Nossa, é melhor viver sozinho do que com aquela mulher grosseira ou com aquele homem estúpido.
Melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. Tem esse sentimento de onipotência? Não preciso dos outros? Me viro sozinho? Quarta face do orgulho. Atribuo a responsabilidade das vitórias somente a mim, não importando se eu tenha que passar por cima das pessoas ou sentimento dos outros para consegui-la? Vivo a frase quem pode mais chora menos? Todo mundo faz isso, vou largar a mão de ser tonto. Quem não chora, não mama. Vivo isso na minha vida? Quinta face do orgulho. Mudo de comportamento ou pensamento quando os meus desejos não são satisfeitos ou quando sou contrariado. Fico emburrado, começo a pensar coisas ruins das pessoas que me contrariaram, levo o colega do serviço ou chefe para dormir comigo pelos problemas causados na minha mente. Vem frequentemente um sentimento de vingança, de querer dar o troco quando sou contrariado, quando pisam no meu pé, reajo explosivamente, tenho dificuldade de perdoar ou estender a mão para reconciliação de uma ofensa. Ai, ai, esse meu dedinho como ficou aberto. Sexta face do orgulho. Me sinto superior às pessoas que têm um relacionamento ou uma maneira de viver diferente do meu? Me sinto superior e julgo pessoas homossexuais, alcoólatras, drogados, pessoas obesas, pessoas de baixa condição econômica, analfabetos e pessoas que não acreditam em Deus? Me sinto superior a essas pessoas? Realizo nas rodinhas de amigos comentários, olha, o filho da vizinha é um presidiário, é ex-presidiário. Penso que os irmãos de outras religiões estão totalmente errados com suas crenças? Que quando irão desencarnar, eles vão sofrer por não ter a crença que eu tenho religiosa? Que eu estou melhor do que outros irmãos que não acreditam em Deus e que serão punidos depois que morrerem porque não acreditarem em Deus? Me afasto das pessoas que têm um perfil diferente daquilo que eu julgo como sendo correto ou padrão? Educo os meus filhos com isso? Filho, não pegue na mão daquele mendigo para não pegar alguma doença. Sétima face do orgulho. Cometo atitudes erradas para agradar os outros? Fico bajulando ou tratando melhor o patrão ou um colega para obter benefícios? Fumo e bebo quando estou junto com os colegas para me enturmar? Sirvo para um parente bebidas alcoólicas que ele adora, sabendo que ele tem problemas com a bebida, mas sirvo para agradá-lo? Oitava face do orgulho. Necessito ser o centro das atenções. As minhas ideias é que têm que prevalecer. Menospreza a opinião dos outros. Não deixe os outros falarem. Interrompa a fala dos outros. Ou não dou atenção quando os outros estão falando. Não me admito me humilhar diante de ninguém, pois isso seria um traço de fraqueza. Uso de ironia, de deboche com as outras pessoas? Não reconheço os meus erros, uso de mentiras para escondê-los?
Nona face do orgulho. Procuro esconder dos outros os meus defeitos e imperfeições através de máscaras de boas atitudes que não refletem o que eu sinto. Fora de casa sou agradável e tolero de tudo, mas em casa libero os meus monstros da impaciência, do grito, da falta de atenção e carinho com os familiares. Dou esmola para que aquela pessoa que está pedindo se afaste logo de mim e não me incomode mais. Décima face do orgulho. Não pense em Deus quando vence os obstáculos da vida, sejam eles materiais ou morais. Ou seja, não expresso no meu dia a dia gratidão por nada, por ninguém. Irmãos, quantos dedos ficaram abertos? Quantos? E vocês perceberam nessa lista que talvez de um item para o outro as coisas se encaixavam, pareciam um pouco repetitivas, pareciam a mesma coisa. Isso mostra como o orgulho ele cobre diferentes situações da nossa vida. E logicamente que não são somente 10, como eu disse, quantas? Não dá para imaginar. Muitas disfarçadas em falta de perdão, falta de caridade, egoísmo excessivo, né? Intolerância. Mas é só para analisar em cada um de nós que nós precisamos também trabalhar esse sentimento. E muitas vezes, quando nós olhamos assim, às vezes eu falo assim, mas ó, o orgulho, ele é ruim em todas as situações. Por exemplo, assim, Aldo, quando uma pessoa, por exemplo, ela tem orgulho dos filhos terem se formado, tem orgulho de ter vencido um vício, orgulho, né, de ter no trabalho difícil conquistado uma posição, um cargo melhor ou até um bem material. Isso é condenável? É que aí, irmão, cai na situação das palavras. Isso não é orgulho, é satisfação, é diferente. Você ter a satisfação dos teus filhos terem se formado não é orgulho, é satisfação. De ter vencido um vício, estou orgulhoso, você está satisfeito. Sabe por quê? Porque o orgulho, ele é egoísta. A satisfação não. Ela já é um sentimento transmutado para o bem. Porque, fala assim, a gente comenta assim, eu tenho orgulho do meu filho que entrou na faculdade. Você deseja que somente o seu filho entre na faculdade? Você não desejaria que os filhos de outras pessoas, pelo mesmo esforço que o seu filho teve, entrassem na faculdade? Desejaria. Então não há egoísmo nisso. Não é orgulho. É satisfação. Tenho orgulho de ter vencido o álcool, as drogas, qualquer outro vício. Não, você tem satisfação. Porque da mesma maneira que você venceu o alcoolismo, venceu qualquer outra situação, você não deseja que as outras pessoas que estão tentando não consigam como você conseguiu. Por isso não é orgulho. Não há egoísmo. É satisfação. É do bem. Não é? E alegrar por isso é muito bom. É muito bom. Não é? Só que é necessário, irmãos, porém, que em cada um de nós saibamos que as vitórias dependem do nosso próprio esforço e depende também do auxílio das outras pessoas, da espiritualidade, de Deus.
ao atingir uma meta, é importante que a gente também valorize, né, todas as partes envolvidas. Ser gratos pelo objetivo alcançado. A gratidão, quanto mais sentimento de gratidão a gente tem, é nos sentimentos que mais nos aproximam, mais nos mostram, juntamente com a humildade, que nós estamos alcançando patamares maiores. É necessário. Porque o irmão orgulhoso e que não se modifica para isso, ele vai ter que enfrentar na vida dele, todos nós em maior ou menor grau, lições. E essas lições, muitas vezes, elas virão justamente para ensinar a diminuição desse orgulho, através de quedas morais, através de quedas materiais, através da queda das máscaras, desvelando o verdadeiro eu que nós somos. Muitas vezes a lição, pela dureza dos nossos corações, muitas vezes ela é apresentada como dor, para ver se a gente acorda, para ver se a gente começa a trabalhar por nós mesmos. A superação do orgulho, ela inicia justamente por isso que nós fizemos a conscientização das faces desse orgulho em nós. A vontade de vencer, o trabalho interno com persistência, são passos seguintes. A oração que nos atrai, nos coloca em sintonia com os amigos espirituais, que nos auxiliam nessa caminhada, extremamente importante. Emmanuel nos coloca que a única voz que o orgulho ouve é da humildade. A única voz que o orgulho ouve é da humildade. E não podemos confundir humildade com simplicidade. Simplicidade é aquela pessoa que tem pouco para viver, ou precisa de pouco para viver, ou a pessoa que não é luxenta, que vive com pouco, decidiu. Pessoa simples. Agora, humildade é diferente disso. A pessoa humilde é aquela pessoa que trata e enxerga todos como iguais, filhos do mesmo Pai, que não se coloca acima dos outros, não separa as pessoas pela posição social, econômica, pela cor ou pela opção sexual. É a pessoa sem máscaras. Como eu disse, às vezes se encontra pessoas que são simples, mas extremamente orgulhosas. Assim como você pode encontrar pessoas de posses econômicos elevadas, extremamente humildes. E por que será que Emmanuel nos coloca que a única voz que o orgulho ouve é da humildade? Pois a humildade verdadeira, e isso é humildade, é a disposição de ser tolerante com todo, de tratar todos da mesma maneira, sem distinção, sem máscara. A humildade verdadeira, ela não se vende, ela não pode ser comprada, ela não se rende a posições sociais ou prestígios. O orgulho é obrigado a ouvir a humildade, porque o orgulho ele é ferido frente à humildade. Porque os seus desejos de privilégios, de exclusividade, nunca serão atendidos pela humildade, que trata a todos da mesma maneira. Tão orgulhoso, na frente do humilde, ele se sente impotente, indefeso, porque não há todo o dinheiro do mundo
que possa comprar aquele estado. Não há todo o dinheiro do mundo que possa fazer com que aquela pessoa que é humilde de coração se renda a privilégios ou exclusividades pela vontade do orgulhoso. Ele se sente indefeso. Ele se sente impotente diante aquela situação. Suas armas não funcionam. Irmãos, qual é a maior coisa que tem no nosso planeta? Se você estivesse no espaço olhando o nosso planeta Terra, qual é a maior coisa que tem no planeta? O oceano. Concorda? E você sabe por que que o oceano é tão grande, tão imenso, tão poderoso? É porque ele foi humilde o bastante para se colocar alguns centímetros abaixo de todos os rios, sabendo receber, tornou-se grande. Se quisesse ser o primeiro, se quisesse ficar acima de todos os rios, não seria o oceano, seria uma ilha. Certamente estaria isolado. Então, essa busca, esse autoconhecimento, passa por conhecermos a nós mesmos. E hoje nós podemos, todos nós, refletir quanto ainda temos que trabalhar esse sentimento do orgulho em nós mesmos. Obrigado, queridos amigos. Força, força. Pegue nessa energia, nessa sintonia do bem. Ore quando se sentir abatido. Não desanime, porque teremos mais quedas do que vitórias. Mas levante sempre. Levante sempre. Vamos acumulando uma quantidade grande de conhecimentos, de mudanças íntimas, que um dia nós seremos como a semente que quebra aquela casca dura, começa a germinar, a transmutar, indo para uma nova fase, para novas conquistas. Obrigado, amigos. Fiquem com Deus.